Vamos lá, gente. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 8. Vamos lá, gente. Quem pode ler? Do 8 ao 14. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer. Amém? Amém. Bom, gente, esse texto fica bem claro para a gente. Até pode usar até esse texto como base para você do trabalho de vocês, né? A partir do princípio disso aí que está falando aí, né? Isso aqui foi uma ordenança que o Senhor deu, né? Para o povo, para Josué passar para o povo, para Moisés passar para o povo, para que o povo prosperasse, né? Para o povo alcançasse os propósitos que Deus tinha para aquele povo. Então, para a gente hoje, né, como estudantes da Bíblia, é muito importante, não só mas para os cristãos todos, né? Todos aqueles que se convertem ao Senhor. O que é importante estudar? Porque a Bíblia vai capacitar a gente, vai nos capacitar para a gente testemunhar do Evangelho. O grande erro que muitas pessoas têm cometido, e não vou dizer que isso aí é um erro porque a pessoa tem preguiça ou porque a pessoa não conhece, porque, na verdade, na minha concepção, todas as igrejas devem investir mais em estudos e menos em outras coisas, porque é muito importante. Às vezes as pessoas pegam um versículo isolado e falam coisas que não tem nada a ver com o texto. Por exemplo, o Evangelho de Mateus que fala para a gente não julgar o próximo, né? Mas o que mais a gente faz é o quê? Julgar. Mas se a gente ler o contexto todo, a gente já fica logo um aperto no coração, né? O que diz lá no texto? O mesmo peso que você julgar, e a gente aceita julgamento? Entendeu? Mas a gente aponta o dedo com uma facilidade danada. Para julgar, deixa com nós. Não é verdade? Mas quando se trata de receber o julgamento, nós já ficamos meio complicado o negócio, a gente já não quer, não aceita. Mas o texto ensina. A igreja foi chamada para julgar? Não. Foi chamada para julgar, gente? Não. A igreja foi chamada para quê? Para acolher, para perdoar, para amar. Então, a função, às vezes, que muitas das vezes que as igrejas deixam de fazer, é justamente o que o Evangelho diz. Então, estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia é algo muito importante que a gente precisa fazer isso. Isso vai ser até enquanto Deus permitir, a gente precisa fazer isso. A gente não pode pegar um versículo isolado e aplicar ele e colocar aquilo que eu sinto. Né? Colocar aquilo que eu acho. Não. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia passa para mim? Como é que eu vou chegar e passar algo para alguém se eu mesmo não consigo interpretar a Bíblia? E você lê no texto aqui que o Senhor mesmo diz, na palavra ele diz, que não é algo difícil, não é algo pesado, é algo fácil, que a gente pode fazer. Quem torna difícil somos nós. Porque a gente quer condicionar a Bíblia ao nosso jeito. E na verdade, a Bíblia ela é a lâmpada, ela é a luz, né?
Então, se você pegar pensa assim, uma blusa branca mal lavada, numa luz mais ofuscada, não dá para você ver mancha, dá? Mas bota uma luz intensa em cima dela. Você enxerga tudo. Então, assim é a Bíblia na nossa vida. Quando a gente vai se arremeter a ela e começa a estudar ela mesma vai mostrar primeiramente os nossos erros. Para a gente poder entender os erros dos outros. Não vai tornar mais fácil? Vai. Vai ou não vai? Vai ter Não vai? misericórdia, né? Sim, a gente vai passar a entender e vai saber lidar com os problemas das pessoas. Se você procurar uma igreja perfeita, existe? Não. A igreja, na minha concepção, é um lugar onde tem mais gente esculhambada, é a igreja. E começa primeiro com quem? O pastor. Obrigado. O mais esculhambado é ele. Perguntou. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Só chama doido para ser pastor. Tem mais alguém que é pastor aqui? Bem-vindo ao clube. Você é doido e não sabia. Então, é algo que a gente precisa entender, que a nossa função não é julgar ninguém. E o que mais a gente vê são pessoas usando a Bíblia para impor julgamento. E a gente cai naquele erro dos fariseus do passado, né? Que usavam da Bíblia, da palavra, das leis de Moisés para fazer o quê? Para castigar. E para tirar benefício. Amém? Então a importância da gente estudar a Bíblia, a gente entender a Bíblia, da gente parar. Gente, é muito importante. Você vai ler a Bíblia, você tem que ter tempo para isso. Arrumar tempo para isso. Não é pegar caixinha de promessas, tirar um versículo, está aqui a mensagem de hoje. Você não vai dar certo isso. Amém? Amém. Deus, ele vai te usar. Amém? Ele vai te usar. Ele vai te dar a direção, mas ele quer que você também tem que saber o que você está fazendo. A responsabilidade de repassar o Evangelho é nossa. Amém? Então assim, Senhor, um exemplo, muitas pessoas olham assim, Senhor, envia um anjo lá no hospital. Anjo é para isso? Senhor, envia um anjo no presídio. O anjo vai lá? Pode até ter lá, mas ele vai pregar para alguém, vai evangelizar alguém? Não, essa função Deus deu para quem? Para nós. E como é que a gente vai fazer isso bem se a gente não consegue, se a gente não se esforçar e não se dedicar a isso? Não parar para entender isso. Então a Bíblia, ela precisa ser estudada e ser interpretada. Você tem que pegar o texto, analisar o texto, o que ele dizia naquela época, qual o contexto daquilo tudo, não pegar um versículo isolado, mas pegar um contexto e ver o que aquilo se aplica para aquele momento, para o que você tem para falar e o que Deus quer falar naquilo. Amém? Amém. Para que as pessoas entendam, na nossa linguagem de hoje, o que Deus está falando no nosso meio. Porque Deus quer usar a gente. Deus não deu essa função para anjo nenhum. Amém? Os anjos têm a função dele. E você não dá ordem para anjo, que anjo não vai obedecer a você. Porque nós não temos autoridade para isso. Tá? Se eu mando um anjo lá, Deus não vai mandar fazer isso. Tá? Os anjos têm funções determinadas. Se vocês estudarem angelologia, vocês vão ver o que cada anjo tem sua função. Amém? Então, quanto mais você aprende a Bíblia, mais você tem condição de entendê-la. Abre aí a Bíblia de vocês, do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Então, vamos ler lá no versículo 25. Qual capítulo? 4, 25. O que diz o texto aí? Quanto ao que tem mais, se lhe dará, e que não tem, até o que tem lhe será retirado. Então presta atenção. Quanto menos você conhece a Bíblia, menos você vai fazer o quê? Entender. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você vai receber. Amém?
Essa é a verdade prática da palavra de Deus. E não é algo difícil. Eu sempre falo para as pessoas, vou fazer, pessoas que às vezes eu escuto falar assim, vou fazer seminário e eu vou aprender, vou ficar fera. Cara, você nunca vai ser fera. Ovelhinha. Você é fera de outra coisa. Você é ovelhinha. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter necessidade de ler ela. E por incrível que pareça, o que você leu hoje, se você for ler daqui um mês, Deus sempre acrescenta mais um bocadinho. Por horas depois, não precisa nem eu. Né? Nunca vai ser a mesma coisa. Então, nós nunca vamos deixar de ser alunos, nunca vamos deixar de aprender. Amém. Porque nós temos uma necessidade, pela vida que nós levamos, porque nós viemos do pecado, pela vida que nós vivemos, a Bíblia é algo importantíssimo para a gente. Não é à toa que Deus fala para Josué, que não se aparte da tua boca o livro da lei, e faça tudo como Moisés te ensinou. Tudo. Porque há necessidade de fazer isso. As pessoas querem apagar o Antigo Testamento, porque nos dias de hoje não se aplica. Aplica sim. É a base. Aplica sim. O Novo Testamento é a lanterna do Antigo Testamento. Para você entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você precisa do Antigo Testamento. A gente não faz mais sacrifício mais hoje de animais, mas fazemos sacrifícios de adoração, de louvor. Fazemos ou não fazemos? Fazemos. Então, se eu não entender isso do passado, como é que eu vou entender hoje? Como é que eu vou entender as circunstâncias hoje? Porque a facilidade que a gente tem de errar hoje não é muito maior? É ou não é, gente? É. E a gente tem muito mais informação hoje do que o povo do passado. Eles tiveram menos recursos do que a gente. A gente hoje pode sentar, pegar um celular e pesquisar, a gente pode fazer um monte de coisa. No passado, naquela época, não tinha nada disso. E se ficava naquilo que eles ouviam, nas tradições orais que eles ouviam dos seus antepassados, pela convivência que eles tinham com os discípulos de Jesus. E eles demonstram ali uma fé que tão grande, mas tão grande, que às vezes nós, nos nossos dias de hoje, com todos os recursos que nós temos, nós deixamos muito a desejar. Amém, gente? Amém. Então a importância da gente hoje estudar a Bíblia, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, é muito grande. A gente sempre fala de legado, né? Deixar um legado. Qual o legado que a gente recebeu dos nossos antepassados? E que legado você vai deixar para a tua geração? Que legado você vai deixar do Evangelho? Do Evangelho que as pessoas falam que os crentes são, como é que é? São comilões, que a pessoa fala. Se tem crente tem que ter muita comida. É isso que Jesus ensinou, é isso que deixou o Evangelho para a gente. É esse o legado que a gente vai deixar? São dos crentes que vivem fazendo besteira? Esse é o legado que a gente vai deixar? Não, não é isso que a gente tem que deixar. Jesus deixou um legado para os apóstolos. Os apóstolos deixaram um legado para os seus discípulos. E os seus discípulos deixaram um legado até nós. E esse legado custou vida, custou sofrimentos, tá? Muito trabalho. A Bíblia que nós temos hoje na nossa mão foi muito... Ó, gente, hoje você senta, digita, copia, cola. Naquela época não, ó. A Septuaginta, por exemplo, foram 72 judeus que se trancaram para compilar uma versão da Bíblia. E tudo escrito. Já o Edson passou para vocês como é que a Bíblia foi dividida, versículo, capítulo, essas coisas? Passou. Então isso só veio quando? Tempos e tempos. Hoje a gente fala assim, abre aí Mateus capítulo... Não era assim não. Era uma sequência de coisa amontoada que as pessoas liam aquilo ali. Hoje a gente tem facilidade e não dá valor a isso que nós temos. Não valoriza. E às vezes a gente tem uma geração de pregadores que não pregam o evangelho genuíno. Porque nem isso interessa para as pessoas que vão ouvir. Né? É o que nós precisamos rever os nossos conceitos, tá? Rever os nossos conceitos
e analisar se nós estamos deixando, que legado nós estamos deixando. Eu sempre falo porque aqui é uma sala cheia de futuros ministros, ou ministros de Deus aqui. A teologia não vai fazer você ser nada, ela é uma ferramenta para te ajudar. Quem vai fazer você ser alguma coisa é o Espírito Santo. É Ele que vai te levar, é Ele que vai colocar você em certos lugares, né? Ele que vai preparar as pessoas que vão ouvir, mas a ferramenta de Deus não é a teologia, é você. É você a ferramenta forjada por Deus para falar o Evangelho genuíno. Então, por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Tá? Estudar a Bíblia. Então, assim, aqui tem alguns passos, eu vou passar para você ali, vou explicar, ditar para você detalhadamente, que são os passos que, um deles, né, que a gente usa para estudar a Bíblia. Primeiro passo, a leitura. Aí tem os níveis da leitura. Primeiro nível, leitura literária, leitura histórica e leitura teológica. Segundo passo, meditação. A Bíblia não é para ser lida. A gente tem que meditar naquilo que a gente está lendo. E entender, é necessário parar e meditar. Primeiro ela tem que falar com você, para depois você falar para as pessoas. Amém ou não amém? Alguém discorda? Terceiro passo, a oração. A leitura da Bíblia tem que ser seguida de oração. Amém? Amém. Para que o próprio Deus se faça em nós entender o que Ele está querendo dizer. Para a gente aplicar isso. E o quarto passo, a contemplação. Eu tenho que contemplar na Bíblia o que Deus está fazendo. E o que Ele quer fazer. E o quinto passo, não botei aqui, mas é a coluna, né? É a base, é a disciplina. Ler a Bíblia e não obedecê-la é perca de tempo. Amém? Então é muito importante. A disciplina, então, ela é a coluna que vai sustentar tudo isso aqui. Ó. Se não tiver disciplina, não tiver uma obediência, isso tudo aqui não vai permanecer, vai se corromper. Amém, gente? Amém. Vou colocar para vocês depois ali a escada histórica, tá? Esse estudo aqui foi baseado, ó, que se chama Lectio, né? A estrutura de leitura. Ela foi criada pelo monge Cartus Guigo. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Ou se o José chegou a comentar com vocês sobre essa pessoa. Tá? E na Europa, por volta de 1150, né? Ele estabeleceu, ele criou essa base de ensino para a leitura da Bíblia, que é o que mais se parece com o que nós fazemos até os dias de hoje. Tá? Então, por exemplo, abre aí João 5,39. Cartucho Guigo. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Cartucho Guigo. E quando a gente fala assim de lectio divina, que é a leitura divina, né? Como leitura orante da palavra, né? Que é a mesma coisa, ele criou esse processo, essa escada de estudo da Bíblia para facilitar o nosso entendimento e como ela se organiza para a gente poder usar ela, né? Para aplicar ela na nossa vida e para as outras pessoas. Então, por exemplo, ó, vamos lá, João 5.
João 5,39. Ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você vê que o próprio Jesus, ele usou da própria, vamos dizer assim, do que tinha escrito, para confirmar o motivo dele estar ali. Então você vê, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Então o próprio Marcos escreveu isso, ele diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Amém? E são elas que de mim testificam. E uma coisa que eu até falei esses dias na igreja, que parece uma coisa engraçada. Todo mundo almeja o céu, né? É ou não é? Só que esse céu que a gente fala não é esse céu de lá, né? Você sabe disso. Amém ou não amém? Amém. Sabe que Jesus vai governar isso aqui tudo, né? Então a igreja sobe e depois ela desce. A gente não vai para o céu mesmo lá de Deus, a gente não vai. Mas um engraçado, uma coisa que a gente aprende, todo mundo deseja ao mesmo céu, não é mesmo? Só que aqui, a igreja, ela tem que viver preparamento daquilo que ela vai viver no céu. Então se a gente não consegue, eu por exemplo, lidei essa semana retrasada agora, semana retrasada, eu fui no ensaio das irmãs da igreja. Parecia que eu estava no tatame ali vendo o pessoal brigando. Aí eu cheguei, o pessoal falou comigo assim, o pastor chegou, eu falei assim, vocês podem continuar o que vocês estão fazendo. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, vocês não respeitaram ele. Então a mim vocês mesmo não vão respeitar. Aí eu trabalho para ensaiar, para preparar, para fazer uma festa para ele, já está dando tudo isso. Porque não quer a roupa assim, porque não quer a música assim. E isso é a igreja, eu estou falando da igreja. Quem é a igreja aí? Nós somos gente difícil, não somos difíceis? Tem gente, por exemplo, eu gosto de Giló, você talvez não goste. Mas só que a gente tem que viver junto, gente. Não gosta de Giló, não? Giló é bom, menino. Giló com queijinho ralado. Então você imagina, se a gente não consegue se suportar aqui, aí você está achando que no céu, o quê? Como é que vai chegar lá no céu? 1000 maravilhas. Entendeu? Não, não é. Vamos parar para pensar, gente. Será que eu estou falando besteira? Será que eu estou falando besteira? Se a gente não consegue se entender aqui, e essa criatura que está do seu lado vai estar lá com você? Eu fico imaginando Jesus mandar anjo separar a briga. Ainda bem que lá vai ser tudo transformado, né? Essa carne corrupta não vai estar lá. Mas é uma coisa que a gente não consegue. Gente, a igreja, amém? Amém, gente? A igreja, ela tem que ser um ambiente do céu. Pelo menos a porta do céu tem que ser a igreja. Tem uma escadinha para subir. Entendeu? Porque senão as coisas ficam difíceis de entender. Se a gente discute por causa de uma música, discute por causa do negócio que fala. Então, amém? E é o que a Bíblia diz: meu povo peca por falta de conhecimento. A Bíblia fala do céu? Fala ou não fala? Só da gente ler isso aqui, já conhecer o céu, a gente já tem que andar todo mundo já igual monja. Já não dá uma vacilada, não é? No sapatinho, porque o negócio fica complicado. Eu estou falando isso, eu sei que é difícil, nós somos pessoas de culturas diferentes, de gostos diferentes. Mas o que nos une é muito mais forte do que da onde nós viemos. Ah, eu sou mineiro, eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou isso. Gente, o que nos uniu é muito mais forte do que os nossos laços paternos de pai e mãe. Amém? Então a Bíblia, ela é muito importante para mim. Então quando o próprio Jesus fala que a Bíblia ela vai trazer vida para a gente, testifica dele, eu não posso me afastar disso aqui um minuto.
Eu não posso nem diminuir o tempo que ela tem que ser lida e falada. Porque é ela que faz salvar. Amém? É ela que vai libertar, é ela que cura, é ela que vai alcançar lugares aonde nem esses aparelhos do médico aí, como é que é o nome? Que tu entra naquele túnel lá para poder ver o que você tem. A ressonância vai achar. A Bíblia ela vai. Porque ela faz divisão entre alma e espírito. Amém ou não amém? A Bíblia penetra até na profundeza do nosso ser. Ela vai até onde nós mesmos não conseguimos entender a gente. Então a Bíblia não é só ler. Eu preciso viver ela, trazer ela para a minha vida. Amém? Ah, pastor, mas eu sou difícil, eu sou falho. Deus sabe que a gente é. E Deus não escolheu gente perfeita, não. Se fosse assim, aí se cumpre o que a gente quer dizer. Vai lá, anjo, faz isso, vai lá. Não, quem tem que ir é a gente. Mas eu sou todo errado, mas é a gente que tem que ir. Ah, mas eu sou todo errado. Você reconhece seus erros? Então você sabe onde você tem que mudar. Não sabe ou não sabe? Você sabe a sua falha. Você sabe os seus erros. Então antes que alguém aponte... Então a gente cai num lugar de vitimismo e nunca... Isso aí, e é o que mais tem no nosso meio são vitimistas. Pessoas que ficam, eu não sei o quê. Ou a gente escuta aquela coisa assim, eu não vou fazer não porque eu não estou bem, eu não vou tomar ceia porque eu briguei com a minha mulher. Pelo amor de Deus, gente. A ceia é para pecador, não é para santo não. Se conserta com ela e tome ceia. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não... Sendo filmado, hein, cara? Não vai aparecer você, mas na voz não fala isso não. Virar de conserta, de que modo? Jesus fala para examinar e beber, né? Tem gente que... Então é para você se consertar e tomar a ceia. Você prefere não ter comunhão com Deus e vivendo no erro? Então você sabe o que você está fazendo de errado. Gente, nem Judas, Jesus falou, não toma ceia. Jesus falou, toma meu amigo, come. Agora vai lá e faz o que você tem que fazer. Pastor, e quando há um exame todos os dias, quando nós fazemos isso todos os dias, nesse autoexame de analisar o que nós estamos fazendo de errado, acho que chegamos no dia da Santa Ceia bem mais leve. Né? Você vai fazendo, vai vendo onde errou, vai pedindo o senhor, e chega naquele dia. Existe uma coisa na nossa vida que se chama consciência. Isso. Que aquilo ali, meu filho, você bota com a cabeça no travesseiro, aí vem, ó. Não tem como você fugir disso. Você pode até dar uma de durão. Eu sou aquele doce. Tem uma auréola aqui, não adianta, aquilo ali te acusa. Você sabe o que você está precisando. Então não deixe de ter comunhão com Deus por causa dos seus erros. A Bíblia está aqui para poder te ajudar a te consertar. Ela vai te ensinar tudo que você precisa saber. Amém? Amém. A gente estava falando esses dias lá na igreja sobre as obras da carne. O pessoal ficou assustado. Aí eu fui pegando cada uma obra da carne daquela, o que está especificado ali. Eu falei, gente, não é só o que está aqui não, tem muito mais. Aí a pessoa perguntou o que é lascívia. Ninguém sabe o que é lascívia. Alguém sabe o que é lascívia aqui? Comer? Não. Doce? Sabe o que é lascívia, gente? Não. É o que mais os outros faz. Tem até canal de televisão que vai embora. Fazer fofoca, falar mal dos outros. Nelson Rubens. Nelson Rubens. É a obra da carne. É o quê? É pecado. É ou não é, gente? É. Irmão, chega aqui, irmão. Olha aquele irmão ali. O que mais a gente faz? E a gente está errado. Mas quando a gente para estudar e analisar o negócio, a gente... Falei mal do pastor. Desci a lenha no pastor. Estou todo errado. Agora vai lá consertar com ele. Pastor. O que a gente faz para não ver o erro do outro? Olha para os seus. É a recomendação da Bíblia. Antes de ver o dos outros, você vai ver o erro dos outros. Nós não somos cegos. A gente vai ver. A gente sabe que está errado. Então assim, eu não posso julgar. Então se eu começar a julgar, olha para o meu. Eu vou olhar que eu sou pior do que ele. Então melhor não entrar nessa de julgar. A gente vai ver o que é errado. Claro, gente, entenda bem, gente. Deus não tirou isso da gente. A gente vive com isso.
A gente vai ver os erros das pessoas. E a gente vai querer nem conviver com certas pessoas. Isso aí não é errado. Eu não sou obrigado a conviver com uma pessoa que faz um monte de coisa errada. Mas não cabe a mim ficar arrebentando ela. Eu não posso chegar lá e botar o dedão naquela pessoa, porque também tem um dedão apontando para mim. Você pode tentar pescar ela. O que eu posso fazer é usar o Evangelho para salvar aquela vida. Você falou da medida, né? Entendeu? A mesma medida que eu julgo, e às vezes a gente pega pesado, né? Essa é a verdade. Né? Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa. Né? Você, por exemplo, Paulo e Barnabé, chegou uma hora que eles bateram de frente, melhor para a gente acabar a amizade, cada um segue o seu caminho. Não é melhor assim? Melhor a gente se afastar do que virar inimigo do outro. Isso é 2 meses atrás do meu sócio. Bem? Foi a leitura de hoje. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro passo, leitura. Escreve aí. Atos 17, Isso. 15. Vamos lá. Leitura. A base para o conhecimento bíblico. Isso é o quê? Ditado. Não, mas qual é o título? Foi João 5. A base para o conhecimento bíblico é a leitura. Ponto. Peraí. Essas coisas ainda são de E o mais engraçado se lidar com o problema dos outros, você tira um exemplo de pessoas que são pastores, pessoas que são líderes, pessoas que são responsáveis por fazer gabinete. Para você lidar com o problema dos outros, ouvir o problema dos outros e tentar ajudar, mas não esquecer os seus. Gente, acho que assim, eu prefiro subir num púlpito pregar, que eu sou tímido, parece que não, mas eu sou tímido para dedéu. Se eu sou aqui dando aula, pregando, eu acho que eu faço uma poça onde eu estou, porque eu sou de nervoso. Até hoje, graças a Deus, eu falei, Senhor, não tire de mim o temor, né? Eu subo no púlpito, eu penso naquilo que eu vou falar, para não machucar ninguém, que o meu objetivo ali é alcançar a alma da pessoa para converter ela, né? Foi o que Deus me deu. Mas acho que eu prefiro pregar do que fazer um gabinete. Você vê, você faz gabinete, você escuta cada coisa, porque você fica assim, ó, misericórdia, como é que eu vou falar o que é dessa pessoa? Pode nem mostrar que está escutando lá de trás. Por exemplo, teve um dia que eu discuti com a minha esposa mesmo, briguei feio com ela mesmo. Isso hoje em dia é normal, a gente briga. Mulher briga com a gente, né? Não brigo mais com ela. Ela que briga Tá comigo. aprendendo aí. Mas briguei tão feio com a minha esposa, aquela briga de ficar os dois emburrados dentro de casa. Eu quase que eu falei, essa mulher não é minha mulher. Eu casei com a mulher errada. Com 26 anos agora descobri que não é essa. Né? Mas briguei tanto, mas briguei feio. Aí chego na igreja no culto de oração, né? Um culto de oração e libertação. Aí vira um casal, pastor, a gente quer conversar com o senhor. Eu falei, vem bomba aí. Casal para conversar, eu falei, vem bomba, né? Os dois juntos, né? Eu falei, tá bom, então quando acabar o culto a gente vai lá para a sala para conversar, né? Tá bom. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí tá lá. Aí eu enjoado com a minha esposa. Mas ela tem que me acompanhar no gabinete também, tem que ficar junto comigo. Como é que eu vou falar para ela para ir junto comigo? Aí eu, estrategicamente, chamei minha filha. Vai lá e fala pra tua mãe para ela ficar aí, porque tem que ter um casal que quer conversar com nós dois. Pô, ela tem que ficar. Mas o bico lá na frente, né? Aí sentou eu, sentou ela e o casal na nossa frente. Falaram igualzinho que aconteceu. Vamos lá. Aí eu falei, quem que vai falar primeiro? Aí o cara já, né? Homem é danado pra isso, né? Na frente, pá! Eu não aguento mais essa mulher, hoje a gente vai se separar. Eu olhei pra cara da minha mulher e falei... Ficou ruim. Falei, e agora?
Mensagem de Deus. Aí o cara começou a falar. Não, Mensagem de Deus. Escuta essa. Mensagem E o de cara falando mal da mulher, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo, babá. Aí daqui a pouco. Aí eu falei, deixa ela falar, não é só você que fala. Aí pronto, pra que eu fui falar isso? Aí. Era o que ela queria, né? Aí a mulher começou, mas ele é isso. Aí virou pra minha esposa, só o que a senhora acha disso? A minha mulher olhou pra minha cara e eu falei. Eu acho que agora. Não tô falando contigo mesmo? Mas eu sei que eu saí de lá meia-noite. Conclusão. Mas eles estão bem, graças a Deus. Amém. E aquele dia mesmo, Eu também. naquele mesmo dia, Ali foi o gabinete pra mim e pra minha no esposa. mesmo dia, foi palavra de Deus, Não foi pra ele, não. Palavra de Deus. Deus faz isso. Foi, mandou o casal falar com o meu Aí problema. o cara falou, aí eu falei assim, mas rapaz, aí eu também já não vou falar que eu não presto, não. Tá com o calo dentro. Eu já não gosto também, né? Aí eu falei, não, rapaz, sabe o que é? Você tem que entender a sua esposa, minha esposa. Eu falei, você tem que entender ela, que às vezes ela não tá num dia bom, é minha mulher. Tem que entender ela, que ela tá passando por um problema difícil, mas ela te ama. Aí, não, pastor, mas eu amo ela também. E não sei o que. Aí tá, cheguei em casa, minha mulher, tu tem que viver o que tu prega. Deu martelo na mão, vai lá. Tá pensando que é fácil? Porque pregar você sobe lá, fala, ó, a paz do Senhor, irmão, tchau. Agora vai fazer gabinete, a porta trancada, você sai. E você com o mesmo problema que a pessoa que está falando com você. Eu dando um conselho para um casal que eu estava brigado com minha mulher. Acho que não, minha esposa, desculpa, não sei o que. No dia seguinte eu levei ela para dar um passeio, para dar um lanche para ela. Ela falou para mim, tu tem que viver o que tu prega, porque com os outros lá você falou, mas comigo... Eu falei, não, mas não. Olha o perigo, pegar com o outro lado. Por isso que ele está negócio de julgar os outros, olha o seu problema. Entendeu? E a minha mulher é brava pra caramba, irmão. Ela levantou, eu falei, levantou o profeta, vai falar um monte de coisa. Ela me deu uma bronca. Interessante, pastor, que muitas vezes a gente acusa, né, as pessoas, não tem misericórdia. E Jesus tinha, né? É porque ele não pecava, né? Era mais fácil para ele? Sim, mas veja bem, na hora da briga, a gente olha a qualidade de alguém? Não. Você só vai achar defeitos, filho. Então a mesma coisa é a gente, você ama a sua esposa, você casou com ela. Mas na hora que você discute com ela, você não olha as qualidades dela. Você só olha os defeitos. E ela acha mais seu, e ela acha tanto defeito, nem você sabia que você tinha. Porque a mulher enxerga o homem. Não sei o que Deus fez na mulher, que ele deu um olho para ela que... Olha esse olho. A mulher enxerga coisa que o homem nunca vê. A gente nunca vê isso. Você não viu isso? Eu tô vendo um negócio. Ela? Você não viu, não? Então, filho, tática minha agora. A mulher tá nervosa, TPM, já tem um quarto na igreja. Eu vou pra lá. Fico lá estudando. Tem beliche? Tem Cheio de- beliche lá? Eu sento no sofá, cochilo. Aí só fica o zap. Tá onde? Cadê você? Você Hotel não dos sei o quê. homens. Eu não falo nada. Aí chega em casa, ela tá mais calma. E se não, filho? A minha bota lá, Nós você somos acabou o seres humanos, remédio, tá? Não, aí esquenta lá, ó. A casa esquenta. Não é? Aí fica ruim. Então, aí você vê. Essa é uma experiência que eu passei que eu fiquei louco. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou aconselhar o cara? Eu enjoado com ela enjoada comigo. E eu temando que eu tinha razão. E ela tá ali. Eu que tô certo. Digo, não vai dar certo nós dois brigando desse jeito. Alguém tem que pagar a conta. Aí chegou lá, o casal sentou, eu falei, o cara começou a falar, essa mulher é isso, aquilo, não sei o que, essa lá. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Aí, deixa ela falar. Quando a mulher começou a falar, a mulher também, mas ele é isso, ele é aquilo, não sei o que. Ele falou 10 minutos, não ela falou... entende. Não é que eu não gosto dele, mas eu tenho dia que eu não tô afim, não quero papo, não quero conversa. Aí, mulher, me esperando o que eu ia falar. Ela não se ligou do que eles estavam falando. Ela só queria ver Ela se estava ligada em mim, para ver o que eu ia falar. Quando eu abri a boca, falei, rapaz, você tem que entender a sua esposa lá. Ela fez assim mesmo, chegou, botou o braço assim, e chegou para casa, olhou para mim. Aí eu falei, aí eu não aguentei, eu falei, quer falar alguma coisa com eles? Ela, não, você já falou já. Aí eu entrei no, quando eu entrei no carro, eu saí com o carro, quando ela bateu a porta, eu falei, começou. Agora vem. Começou a terceira guerra mundial, vai ser agora. Já estava preparado, né? Minha esposa avisa as crianças, ó.
Aqui é o remédio da mamãe. Quando acabar, começa o drama durante 3, 4, 5 dias. Então, acabou o remédio da mamãe, fica de olho no geladeira. Vamos lá, gente. Foi só para descontrair, tá? Vamos lá. A leitura, a base do conhecimento bíblico é a leitura, tá? A Bíblia pode... Botaram aí, a leitura deve ser diária e constante? Então escreve aí, depois do ponto. A leitura deve ser diária e constante. Ponto. A boa leitura passa por 3 níveis. Vocês gostam, né? Quando fala essas coisas. A boa leitura, ou de novo. Se identifica, né? Aprendi uma coisa, cara. Não tem homem bravo pra mulher depois que casa, não. Cara. Depois que casa, brava é ela. Sem jeito não, melhor obedecer. Faz igual a mim, ó. Mete o pé. Tá maluco, rapaz. Lá em casa são 3 mulheres, gente. 3 mulheres. Minha esposa e minhas filhas. E elas ficam de TPM quase na mesma semana. Eu fico em casa mudo e calado. Se eu falar, aí... Eu perdi. Lá em casa são 3 mulheres, eu e minha esposa e minhas 2 filhas. E elas ficam de TPM quase na mesma semana. Eu fico mudo e calado. Eu fico oprimido em casa, não pode nem falar. Você é um santo. Santo? Vai morar na casa, você vê. Não, você é um santo. Sou não, cara. Ora, não sofro. Meu irmão, Santo sofra. minha filha, o noivo da minha filha, ele olha pra mim e fala, o problema é seu. Casa e vai embora. Ela contato dele, ele sofre, ele fica doido. Eu falei, rapaz, ele olha pra mim e digo, não pode socorrer não, cara. Fica aí com ela, aguenta ela. Cada um com seus problemas. Coloca aí, gente. Colocou? A boa leitura passa por 3 níveis. Deus fez essas coisas. Não foi Deus, não. Para amansar o homem. É. Quando Deus fez, a única mulher que Deus arrumou para o homem foi a Eva. E deu no que deu. Ela não foi você que escolheu. E a gente, você viu quando Deus fez a mulher, que Deus acordou Adão, que ele olhou, ele se alegrou todo. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, varoa, ficou todo feliz. Olha lá, a gente faz a mesma coisa. Quando a gente está apaixonado, a gente só vê coisa boa. Ela fala muito, as suas palavras são doces aos meus ouvidos. Depois que casa, não aguento mais. Não é assim? É assim que funciona. É, pá. Isso aí, vai suporte. Vamos lá, gente. Ó, primeiro nível. Leitura literária. Então, o que significa isso? Conhecer o texto, o que o texto diz, o significado das palavras e expressões, como se situa dentro do contexto. Isso é uma leitura literária. Tá? Peraí, você está falando para a gente copiar? Não, nem vai dar mais tempo. Vamos lá, segundo nível. Leitura histórica. O que quer dizer leitura histórica? Entender o que estava acontecendo, o que provocou o fato, quando e por quem o texto foi escrito. Tá? Terceiro nível. Eu vou deixar isso aqui com você. Deixa eu terminar, aí você passa para eles. Vou escanear. É. Aí vocês não precisam copiar então, tá? Eu passo para vocês, pode ser? Pode. Melhor para vocês? Melhor. Aqui eu pedi para tirar a xerox aí, mas não ia dar. Marca escaneia e passa pra gente. Cada um tira a cópia. Ou... Não, eu escaneei, bota no... Olha lá, leitura teológica, o que quer dizer isso? O que Deus representava na situação daquela época, o que Deus queria falar para as pessoas da época, o que Deus pode falar hoje através do mesmo texto que foi para aquela época para os dias de hoje. Então, é uma leitura teológica. Tá bom, gente? Semana que vem eu continuo, pode ser? Já são 10 e 3 e a gente fecha isso daqui.